Bom dia, igreja. Ai, ai, ai. A paz do Senhor, vamos ver se melhora. Oxe, acho que até piorou. Muito obrigado, irmãos, por estarmos juntos aqui. Obrigado, grupo de louvor tão abençoado da nossa igreja. Realmente é um privilégio, né? É uma oportunidade, é uma bênção estarmos reunidos para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor no nosso coração. Que Deus nos abençoe. Sabemos que o pastor Pedroso está viajando com a pastora Sandra, estão voltando de um congresso hoje à tarde, mas estamos aqui, né? Para servir ao Senhor, e graças a Deus por esta oportunidade. Quem quer estudar a palavra de Deus, diga amém. Amém. Às vezes a pregação também sempre é estudo, né? Mas algumas mensagens acabam ficando um pouco mais de estudo do que pregação. Às vezes, eu gosto muito de pregar as histórias da Bíblia, né? Eu acho legal pregar as histórias, tanta coisa boa que a gente aprende. Mas hoje nós vamos estudar um pouquinho a história de vida de alguém, do apóstolo Paulo. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler juntos na versão internacional que vai ser colocada aqui é tão bom, né, essa mídia que nos ajuda. Você pode ler na sua Bíblia, mas se você quiser acompanhar aqui, acho que vai ser a mesma versão que eu vou ler. Isso facilita. Atos 20, 17. Vamos ver se está a mesma coisa. Eu acho que é isso mesmo, tá bom? Mas fique à vontade, pode ler na sua Bíblia e vamos ler. O texto é um pouco longo, irmãos, sim, mas para a gente se contextualizar, a viagem missionária que Paulo estava fazendo, acho que era a terceira viagem, e depois desse momento de Paulo, ele vai para Jerusalém, ele vai ser preso, e depois então ele vai também chegar no final indo para Roma. Você vê que quando ele é preso em Jerusalém, acontecem os problemas lá, as confusão, mas ele depois vai para Roma, ele pede para poder falar com o imperador. Interessante isso, né, irmão? Jesus disse que ele ia ser chamado para falar aos reis e os imperadores e tal. E Paulo vai até Roma e testifica de Jesus ao imperador, a César, apela a César. Importante pensar nisso. Então diz assim a palavra. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 38, tá bom? Vá acompanhando, só na leitura Deus já vai abençoando o nosso coração. É a palavra do Senhor. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi com todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente minha face. Essa foi uma palavra que entristeceu os irmãos lá de Mileto, né? Porque Paulo falou: vocês não vão me ver mais, é a última vez que eu estou aqui com vocês. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a verdade de Deus.
Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Veja que situação difícil, né, irmãos? Dentro da própria igreja surgir líderes que possam perverter a verdade com intuitos talvez assim, sei lá, de ter mais gente na igreja, não sei. 31. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam, que é um costume do judeu, né? É o ósculo santo. Em várias culturas no mundo, o homem saúda outro homem com um beijo sem nenhum problema. Então era uma coisa bem da cultura. Aqui no Brasil já é um pouco mais difícil, né? Todos choraram. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até um navio. Senhor Jesus, temos lido a Tua palavra santa, queremos ouvir a Tua voz, abre o nosso coração, já foi orado aqui, nosso entendimento, Pai Santo, que o Espírito Santo possa ministrar na nossa mente e coração, sejamos renovados, encorajados, fortalecidos pela Tua santa palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Essa é a frase para despertar quem está dormindo, né? Quem está feliz com Jesus. Irmãos, a gente tem aqui, nessa passagem, algumas declarações de Paulo, né? Alguns ensinos, algumas coisas que ele vai falando. Lógico que ele procurou os presbíteros lá em Mileto. Tem assuntos muito pastorais aqui, mas não é só para pastor. Tudo isso que está aqui pode ser aplicado para a nossa vida do dia a dia. É o que nós vamos procurar ver. Então, quando a gente começa a ler o verso 17, está narrando que Paulo está em Mileto. Mas se a gente fosse desde o início do capítulo 20, nós vamos ver que Mileto hoje seria parte da Turquia, tá, irmãos? Bem perto da Turquia. Mas o verso 1 fala que ele estava na Macedônia, encorajando os irmãos. Aí depois ele foi para a Grécia, ficou 3 meses na Grécia ali, pregando a palavra. No verso 3 vai dizer que ele queria ir para a Síria, mas ele ficou sabendo de uma emboscada dos judeus e voltou para a Macedônia. Macedônia fica no sudoeste da Europa, ok? Aí, verso 6 vai dizer que eles navegaram até Filipos, após a festa dos pães sem fermento, tal, e depois para Troade, e diz ali então que algumas pessoas acompanhavam Paulo, né, nessa viagem, né? Alguns irmãos, Sópatro, que era de Bereia, Aristarco, que era de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, e Timóteo também estava, e Tíquico e Trófimo. Essas pessoas estavam juntos nessas viagens e tal. Lá em Troade, irmãos, se você ler depois com calma o capítulo 20, tem a passagem do Eutico, né? Paulo está pregando, está de noite, está num lugar alto, o Eutico está na janela, e aí era um jovem,
ficou com sono, pregação longa. A gente não sabe se Paulo era que nem o Michel Piragini, que tem bastante eloquência na pregação, tal. E o rapaz dormiu e caiu lá da janela e morreu. E Paulo desceu ali do terceiro andar, desceu daquele prédio onde ele estava, abraçou o menino e levantou e falou: não, ele está vivo, fiquem tranquilo. Nem disse que ele orou, nem disse, mas abraçou. Certamente o Senhor deve ter ouvido a oração. Ele falou: Senhor, cura esse menino, né? E ele voltou à vida. Então foi um episódio muito interessante. Aí eles foram passando em Assos, Mitilene, Quio, Samos e chegaram em Mileto. Ok, tudo isso só um pouquinho você pode ler lá, são só instruções, né? Agora ele está em Mileto. E aí ele chama os presbíteros e começa as orientações ministeriais. Mas eu quero trabalhar isso na nossa vida hoje. E com a ajuda de Deus, procurar ser prático em algumas aplicações, né? São princípios espirituais, ministeriais, fundamentais na nossa caminhada. E nós vamos então pensar juntos neles. Primeiro princípio que eu queria destacar é sobre o trabalho. Pode repetir comigo, irmão? Trabalho, fala. Quem trabalha aqui, levanta a mão. Quem está empregado numa firma e tal, sai todo dia para trabalhar, levanta a mão. Eu estou aposentado, irmão. Inveja, né? Aposentado. Só que eu sou síndico, então eu trabalho lá no meu prédio e eu também trabalho para a convenção lá na editora. Então, graças a Deus, eu tenho ocupação. A gente está aposentado oficialmente de uma empresa, assim, né? Mas a gente trabalha, graças a Deus. Trabalho em casa, limpo a casa com a minha esposa. Durante muito tempo eu não fiz muito isso, porque eu ia para a igreja e tinha que ficar na igreja e ela ficava sozinha cuidando dos meninos. Muitos anos, mas hoje chegou um tempo de poder estar perto dela e ajudá-la, né? Que varão que gosta de ajudar a esposa em casa? Levanta a mão. Hoje Gilson levantou a mão, mas você não tem tempo para isso, né, Gilson? Só de sábado e domingo, né, irmão? Ou quando chega a noite, lavar uma louça, né, irmão? Trabalhar é bom. Trabalhar é bom, irmãos. Trabalhar, né? Tem gente que fala: segunda-feira é o pior dia, o melhor dia é sábado, porque aí eu não vou trabalhar. Trabalhar é bom. Trabalho, serviço e dedicação. Paulo vai dizer assim, irmãos, verso 19: servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Servir ao Senhor. Paulo foi um homem que dedicou a sua vida a Deus, de uma forma muito maravilhosa, pregando, ensinando, admoestando em toda a verdade de Deus. Ele foi chamado para ser um apóstolo, pregador do Evangelho. Mas mesmo assim, antes de se converter a Cristo, ele era servo de Deus, no judaísmo. E servia a Deus, era rigoroso na lei de Moisés, fariseu, a gente sabe disso, né? Então, sempre foi um homem que quis servir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer lá em Filipenses e também em Atos que ele é um hebreu, até fariseu, com respeito à lei. E é interessante pensar, né? Porque pelo menos duas linhas fortes do judaísmo existiam, que era o fariseu e o saduceu. Qual era a diferença? Eu vou explicar rapidinho. Ó. O fariseu ele era mais piedoso e atingia mais o pessoal, vamos supor, mais simples do judaísmo. Os saduceus eles eram mais elitizados, mais políticos, né? E os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus criam na ressurreição. Quem está entendendo, diga amém. Digamos assim, eu vou arriscar, Gilson, falar uma coisa aqui, eu não sei, né? Digamos que os fariseus eram um pouco mais da direita e os saduceus do centro-esquerda. Para vocês pensarem um pouco na vida política que a gente vive também, né? Mas Paulo ele era fervoroso, servia a Deus na sua lei, etc. Tá. Mas aí ele se converteu, capítulo 9 de Atos, a gente conhece a história, vem uma luz do céu, Jesus fala com ele, e ele se converte. E aí, pela conversão, ele muda o seu entendimento sobre o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele começa a entender que Jesus é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento que viria.
Ele não estava crendo nisso até então. Quando ele se converte, ele fala, não, agora estou entendendo. Esse Jesus, que é o Filho de Deus, ele é o Messias. Então ele começa, por orientação de Deus e do Espírito Santo, a entender o cumprimento de todas as profecias na pessoa de Jesus Cristo. E lógico, né? Isso é uma bomba na cabeça de Paulo. Ele fala, nossa, tipo eureka, descobriu. Só que quando ele descobre isso, ele se vê numa situação complicada. Fala, estou mal, porque eu persegui Jesus até agora eu descobri que ele é a verdade, vou ter que anunciar ele. Resultado, ele arranjou inimizade com os judeus, né, irmãos? E logo o pessoal começou a falar, pô, mas não era esse que queria prender, que pegou carta lá para prendê-los e consentiu com a morte de Estevão. Agora esse cidadão está falando que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O que está acontecendo? Não tinha como mudar mais essa situação, né, irmãos? Ele tinha que enfrentar essa nova realidade na vida dele. E sabe, irmãos, uma coisa interessante, não sei se você já sabe disso, mas olha só, foi Jesus que se revelou a Paulo. E Paulo ficou 3 anos na região da Arábia antes de subir a Jerusalém e conhecer os apóstolos. Você sabia disso? Então, olha que coisa interessante. Ele se converte a Jesus, ele começa a anunciar logo em seguida que Jesus é o Senhor, mas ele vai para a região das Arábias e fica 3 anos lá, certamente recebendo revelações diretas. E ele diz assim, Gálatas 1:11, não precisa pôr aqui, irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Para pensar nisso, irmãos. Né? Eu até coloquei aqui no esboço aqui, Paulo estava no outro nível, né? Ele não foi discipulado pelo Pedro, por João, por nenhum deles. Ficou 3 anos isolado, recebendo só de Jesus. Quando ele sobe para conhecer Pedro, tinham passado 3 anos, irmãos. Aí, ele fica 15 dias lá. E aí ele vai dizer que o pessoal, ele fala assim, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Gálatas 1:22. Apenas ouviram dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus pela minha vida. Interessante isso, né? Então nós estamos aqui diante de um homem que se converteu mesmo, e de Jesus se revelou a ele de modo muito especial. Nós precisamos que Jesus se revele a nós, pela palavra, pela ação do Espírito Santo, e de diversas maneiras. Então, deixa eu dizer, irmãos, nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus. Quem concorda, diga amém. Isso é uma verdade, queridos. Isso é uma verdade. Trabalhar, servir ao Senhor. Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Quando ele diz isso, ele tinha curado uma pessoa num sábado na sinagoga. E o pessoal estava malhando Jesus, porque tem tanto dia para fazer o bem, ele vai fazer no sábado. Mas Jesus falou, não, eu trabalho, até de sábado. Muito bem, Paulo vai dizer assim, verso 27, pois eu não deixei de proclamar-lhes a vontade de Deus. Verso 20, você sabe que eu não deixei de pregar-lhes tudo que é proveitoso e ensinei publicamente de casa em casa. Então, ele foi um homem focado em proclamar, pregar e ensinar. Muito bem, mas também escrever. Porque a teologia paulina é fundamental para a fé cristã. Irmãos, a fé cristã está baseada muito naquilo que Deus trouxe através do apóstolo Paulo, através das escritas. Né? Por exemplo, Romanos. Romanos é uma carta muito especial. Por quê, irmãos? Porque ali Paulo vai debater com os judeus sobre a lei de Deus. A lei de Moisés, o ensino do Antigo Testamento, e ele vai fazer o contraponto sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. É muito importante. A gente vai lendo Romanos, tem hora que a gente confunde, porque Paulo escreve difícil, né? Mas alguns textos esclarecem. Romanos 5:1, de 1 a 8, esclarece. Capítulo 8, de 1 a não sei o que, esclarece. Tem uns textos mais difíceis. Mas
Veja só, eu vou ler 4 versículos do capítulo 10 que mostra esse desejo que Paulo tem de revelar para o povo de Israel a graça de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção aqui comigo, ó, veja só. O povo de Israel tinha a lei de Moisés, eles tinham aquela coisa, nós somos o povo de Deus, fomos chamados e escolhidos. E eles se firmavam muito nisso. Paulo era zeloso da lei. Então, assim, vamos pensar na nossa vida. A gente é religioso, certo? Por exemplo, tem pessoas católicas que são bem religiosas, certo, gente? Certo? Ela é fiel na sua religião, ela vai nas festas, ela celebra as coisas que tem lá, tem dias especiais e tal, e tal. É religioso. Nós também somos religiosos. Todos os evangélicos que congregam são religiosos. E judeus eram religiosos. E achavam que tinham a verdade de Deus. Então, quantas vezes debateram com Jesus e Jesus falou assim, olha, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque Moisés fala de mim, mas na hora de interpretar, o pessoal não queria. Romanos 10:1 vai dizer assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Então Paulo queria a salvação dos irmãos dele. Muito bem. 2, pois posso testemunhar que eles têm zelo de Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, olha só o verso 3, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Qual é a justiça que eles estavam firmados? Na religião, irmãos. Na lei, nos mandamentos, na circuncisão, certo? 2 coisas eram fortes para eles, a circuncisão, que se não se circuncidasse não era salvo, e guardar o sábado, porque quando Jesus curava no sábado, eles pegavam no pé de Jesus. Bom, fora outros aspectos, ok? Mas aí, Cristo vem, e Paulo vai dizer lá no verso 4, desse texto de Romanos 10, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Não é que a lei acabou, não é o fim que acabou a lei, a finalidade da lei. Porque assim, irmão, nós temos que entender que a lei é boa, santa e pura, irmãos. E Deus deu a lei para a gente obedecer. Os mandamentos não são para ser seguido, não é para ser jogado fora, é para ser seguido. Mas só seguir os mandamentos por si só não nos salva. Veja, irmãos, Pastor Gilson é pregador. É uma responsabilidade pregar a palavra de Deus, né? Esses dias eu tenho pensado nisso, viu, Pastor Gilson? Meu Deus do céu. Dependendo do que você falar, você pode estar falando uma inverdade bíblica. E eu sempre lembro muito do pastor Lima, que é meu amigo, que é um mestre. E ele diz assim, Pastor Roberto, eu prego o que está na Bíblia, o que não tiver eu não prego. Se tiver alguma coisa, outro dia eu fiz uma pergunta para ele, pastor Lima, tal situação, assim, assim, assado. Ele falou assim, olha, isso tudo aí é suposição, não tem base nenhuma, não dá para dizer. Eu falei, tá bom, obedece, né? Se começar a querer inventar, tem pastor que adora inventar sobre a Bíblia. Ele vai, devaga, vem para cá, vamos para lá, pega texto fora do contexto. É perigoso. Então, veja só, eu volto a falar, os mandamentos foram dados para serem obedecidos, porque são bênção para a nossa vida. Se eu guardo os mandamentos, eu agrado a Deus, eu fujo do erro. Quem concorda, diga amém. Obedecido. Mas se eu obedecer certinho os mandamentos, eu vou ser salvo? Necessariamente não, porque você tem que crer no plano de Deus da salvação. O que Deus fez para salvar toda a humanidade, tanto o judeu como o gentil, que é por Jesus, é através de Jesus. Jesus é o prumo de medir de Deus da nossa salvação e da justiça dele. Por quê? Paulo vai falar isso em Romanos. Quando o mandamento vem, ele é um espelho para mostrar que eu sou pecador, porque está escrito, se não tivesse escrito, não cobiçarás, eu não sabia que cobiça era pecado. Então, a lei, ela é boa, justa, porque ela vem de Deus e Deus é santo. Mas quando ela bate comigo que sou pecador, ela é um espelho para mostrar que eu não posso ser salvo só pela lei. Eu preciso de mais.
Eu preciso de algo mais, muito maior. E esse algo mais é Jesus. É a justiça de Deus revelada em Jesus pelo sacrifício na cruz do Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Então eu ponho minha fé em Jesus, eu creio nele, me arrependo dos pecados e peço para Jesus me ajudar a guardar a lei de Deus, certo? Então, tanto a lei de Deus quanto as obras de amor que eu vou realizar é com a ajuda de Jesus. Primeiro eu me entrego a Jesus, eu amo Jesus, eu me converto a Jesus. Depois Jesus, pelo Espírito Santo, vai me ajudar a guardar a lei de Deus com amor e fazer as suas obras. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão. É hora do apelo, né? Entende, irmãos? Eu sei que está bem resumido aqui, não dá para explicar tudo, mas é isso, basicamente é isso. A gente tem que aceitar Jesus, receber Jesus, amar Jesus de todo o coração. A lei que foi dada para salvar, ela acaba me condenando, mas em Cristo a justiça de Deus ela é saciada. Quando a gente fala que a justiça de Deus é saciada, é porque Deus é santo e nós somos pecadores. Como é que um pecador se apresenta diante de um Deus santo? Através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. Vamos aplicar esse ponto que diz assim: o crente é chamado para trabalhar. E eu quero que você vá pensando aí, o que você está fazendo para Jesus, tá? Pensa nisso, pensa aí. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Hoje eu estava pensando assim, puxa, que bênção eu poder sair de casa domingo de manhã e ir para a casa do Senhor ministrar a palavra do Senhor. Oh, irmão, vocês não sabem que alegria que é isso. E o tempo que eu estudei a palavra, que me abençoou. Certo? Então, veja só, vamos pensar na igreja. Nós temos o ensino, nós temos a música, nós temos os cânticos, né? Quando eu falo música, é adoração, música e cântico. Então, é quem canta, quem toca, e todos nós adoramos juntos, é maravilhoso. Muito bom, a música. E todo mundo faz parte, porque a hora que você chega aqui e canta, você também está junto. Você está servindo a Deus na adoração. Muito bom. No aconselhamento, é mais pastoral, ok. Na visitação, na pregação. Nas quartas-feiras, nós temos podido ouvir vários irmãos compartilhar a palavra de Deus. Tem sido muito bom. Viu, pastor Gilson? Tem sido muito legal essa experiência. O pastor Gilson não tem vindo muito porque está estudando, mas vai nos dar uma canja logo, logo, né, pastor? Então, assim, irmãos, tem vindo gente de fora também. A missionária Marilza, a pastora Patrícia tem vindo algumas vezes, né? Mas semana passada foi o Manu que ministrou. E o Alexandre já ministrou também 2 vezes, né, Alexandre? O Alexandre está lá na fila. Falei, pastor, estou na fila aí, escala que eu estou. E o Laércio já ministrou uma vez. E quarta-feira agora, o irmão Laércio vai também ministrar para ele. E tem sido bênção, irmão. Bênção. Os irmãos trazem aquilo que Deus colocou no coração, vão estudar, se preparam. Os nossos jovens têm compartilhado isso de sábado, né? Não é, pastor Gilson? Tem que compartilhar. Então, tem sido muito bom. Mas isso também nas células. Quando a gente está em célula num grupo menor, quem está liderando e está ministrando também está ensinando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos jovens têm trabalhado bastante, inclusive com eventos, né, para missões, fizeram pizza e outros eventos para ajudar para outras coisas que eu nem sei direito o que é. Por exemplo, não sei o que era, a feijoada para que era? Para o grupo jovem, para poder ir nos outros eventos, etc e tal. Legal. Mas falar de comida e não falar da irmã Marcinha é um pecado grave, né, irmãos? Né? Alexandre, a Marcinha tem sido uma bênção há tantos anos, e todos que ajudam ela, inclusive lá na feijoada, eu vou falar da Giovana, que é uma das líderes aqui, né, Giovana? Estava lá trabalhando, mas tantos outros jovens trabalharam também. Muito bom. Vamos trabalhar, gente.
trabalhar para Jesus, fazer a obra do Senhor. Mas quem fica na portaria, quem faz a limpeza, tem a nossa querida irmã aqui que trabalha na limpeza, que cuida das coisas, né? Não importa se a gente trabalha e recebe um soldo para nos ajudar financeiramente ou não tem problema. Pode ser abençoado ou não nesse sentido, mas todos estão trabalhando para a glória de Deus. E as professoras de criança que estão lá embaixo, ministrando, perde a pregação, geralmente. É duro, mas estão trabalhando para o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa importante, irmãos. Há um objetivo maior do que tudo isso que eu falei. E qual é o objetivo maior? Ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. Bom, quem ganha alma é o Espírito Santo. Ok, então, se eu não ganho, o que eu faço? Eu proclamo, eu anuncio, eu dou testemunho. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus com a minha vida, com o meu testemunho e com as palavras que saem da minha boca. E você também. Quem concorda, diga amém. Falar de Jesus, anunciar o Senhor, orar pelas pessoas que precisam de ajuda. Precisamos falar de Jesus de todo o coração, né? E fazer discípulos, e exercer o amor e a fraternidade, e cuidar dos que sofrem, e orar pelos aflitos e assim por diante, mas tudo passa pela base de anunciar Jesus, falar de Jesus. Então, irmãos, assim, se ficar só isso nessa mensagem, está bom demais. Tem mais coisa, mas é bem rapidinho, já está acabando. Tem mais pontos, mas são rápidos agora. Então, assim, eu fui chamado, eu fui salvo, eu tenho uma missão que é anunciar o Senhor Jesus. E esse é o nosso trabalho no reino de Deus maior. Uma segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é o propósito de vida. Paulo declara aqui num versículo seu propósito de vida, certo? Por quê? Ele está sendo perseguido, etc e tal, mas ele vai dizer no verso 24, que nós lemos do capítulo 20, todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Não sei se essa frase é meio pesada demais, né? Porque a gente pode gostar da vida e sentir prazer na vida que Deus nos deu, na família que nós temos, né? Mas Paulo se entregou tanto para o Senhor que ele diz, minha meta é falar do Evangelho o tempo todo, né? Ele se mantém meio fariseu cristão agora, né? Firme no seu propósito de servir ao Senhor. Aí ele diz, se tão somente puder terminar a corrida e completar um ministério que o Senhor Jesus me confiou e testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, vejam o foco, né? Olha, eu posso fazer um monte de coisa na vida, mas o mais importante não é se eu tenho dinheiro ou não tenho, sei lá, o mais importante é o meu envolvimento com o reino de Deus, é pregar o Evangelho, é falar do amor do Senhor. Eu sei, irmãos, que isso é um desafio para todos nós. É um desafio, não é fácil. Nem para os pastores, nem para vocês. Não é uma vida difícil, trabalho, tem que correr atrás do pão de cada dia. Mas as oportunidades surgem. Uma pessoa angustiada, uma pessoa que precisa ouvir a palavra do Senhor. Você sempre vai ter uma chance, não tenha dúvida disso, meu irmão, de falar do Evangelho do Senhor Jesus. Quando o Paulo está já mais no final da carreira, ele vai escrever a Timóteo e diz assim, meu tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate, terminei a corrida ou a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse era o propósito de vida de Paulo, terminar a carreira, cumprir o que Deus pôs na mão dele. Então, irmão, o que Deus puser na tua mão, faça de coração, né? Pode ser que você não tenha uma chamada para o ministério, não tem problema, mas como cristão, fazer o que agrada a Deus, servir ao Senhor, amar o próximo, cuidar da família, essas coisas que fazem parte da nossa vida, né? Do nosso trabalho e etc. Então, não é uma aplicação só para a vida ministerial, é uma aplicação para o nosso dia a dia, servir ao Senhor de todo o coração. Quem dera nós pudéssemos estar na casa de Deus todos os dias. Brinquei com o Léo agora, falei, Léo, sempre na correria. Eu falei, pastor, sempre correndo. Porque, veja, irmão, tem família, tem um trabalho secular, e fora disso está sempre na igreja. Que bênção, Léo.
Gaste a tua vida, deixa Deus te espremer que nem a gente espreme laranja, te usar o máximo possível. No bom sentido, né, irmãos? Lógico, vamos entender isso, né? Então, esse propósito de vida, servir a Jesus, amar a Jesus. Lógico, irmão, Deus vai nos dar momentos agradáveis, a gente estar com a família, poder fazer uma viagem, curtir situações boas da vida, ter, sei lá, bens materiais também. A gente sonha com essas coisas também, mas mais importante é servir a Jesus, amar o Senhor e estar na sua presença. 3. Cuidados necessários. Verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Está falando para os presbíteros, tá, gente? Sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Não? Cuidados necessários. Como é que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Certo? Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual para poder ajudar os outros. Vale para o pai com os filhos, para a mãe com os filhos, para o marido com a esposa, né? Vale no nosso trabalho. Se alguém nos procura angustiado por alguma situação, a gente pode orar, falar do amor de Deus, etc e tal. Então, eu preciso cuidar de mim mesmo. Como é que eu cuido de mim mesmo? Devocional, sempre assim, cuidar da oração, da leitura, da palavra, da adoração. Esses dias uma pessoa conhecida, cristã, teve uma dificuldade, quando foi sair de carro, um pequeno acidente automobilístico, não muito grave, graças a Deus, mas que trouxe prejuízo financeiro e tristeza na alma e tal, e conversando com essa pessoa que estava um pouco angustiada, eu perguntei para essa pessoa assim, você orou antes de sair de casa? Com o carro? Que a pessoa pegou o carro para sair de casa e fazer um negócio, certo? É cristã. Você orou? Não, não orei. É básico orar. Mesmo que tivesse acontecido alguma coisa, a pessoa tem que orar, né? Senhor protege, Senhor toma conta da minha vida. É o básico. Se nós perdermos o básico, que é palavra e oração, oração e palavra e oração e adoração também, irmãos, deixa eu dizer, eu não quero de forma nenhuma deixar a adoração fora desse contexto de palavra e oração, porque é importante a adoração, os cânticos, a gente está na presença de Deus, com músicas e louvores que nos colocam sempre assim em contato com o Senhor, importante. Então, o que a gente escuta no rádio? Música do mundo ou música consagrada a Deus? Tá vendo? Entende, irmão, a diferença? Tem que cuidar de você mesmo, não pode bobear na oração, na leitura da palavra, na comunhão e estar aqui com a gente. Tem que cuidar. Quem concorda, diga amém. Cuidados necessários, propósito de vida, servir ao Senhor, cumprir o ministério que o Senhor nos deu, né? E trabalhar para o Senhor. Obrigado aqui os músicos que estão aqui servindo, trabalhando para o Senhor. Bênção. 4. Alerta contra as heresias e santificação. Verso 30 vai dizer assim: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não vamos discutir sobre a heresia agora, que não tem tempo. Mas aqui Paulo está falando assim, somos santificados, somos separados do mundo para Cristo. Somos edificados na palavra da sua graça, louvado seja o nome do Senhor. Então, muito importante santificação. E para terminar, meus amados irmãos, eu quero destacar o sustento e finanças, que é uma coisa prática e importante, né? Paulo vai falar sobre isso. E ele vai fazer um paralelo com o ministério. Ele vai dizer assim, verso 33. Não cobicei a prata nem o ouro
nem as roupas de ninguém. A gente sabe disso, né, irmão? Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Então, veja, irmãos, isso é importante para nós, assim, né? A questão de sustento da vida, a gente precisa viver, de aprender a abençoar pessoas que precisam de ajuda nas suas angústias financeiras, ok? Então, isso é muito importante. Durante muitos anos da minha vida, eu vivi do Evangelho. Vivi uns 23 anos, assim, eu era pastor de igreja, vivia do Evangelho. Fui honrado pelos irmãos, pela igreja. Deus foi muito bom, muito fiel nesse sentido. Então, não tem nada errado a gente viver do Evangelho. Hoje, eu não preciso viver do Evangelho necessariamente assim, de uma igreja. Mas a gente tem a alegria de poder servir ao Senhor do mesmo jeito. Então, se você é abençoado de alguma maneira financeiramente pelo serviço que você faz no reino, excelente, não tem problema nenhum. E quem não precisa disso e pode, inclusive, contribuir, também é bom, certo? Ele vai dizer, verso 35, em tudo que fiz, mostrei-me que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Eu fico muito feliz quando eu posso abençoar alguém, especialmente os missionários que estão fora. Esses dias, eu e a minha esposa pudemos separar uma oferta e mandar para um missionário fora do Brasil. Foi muito interessante. Ele mandou uma mensagem para falar assim, pastor, a gente não sabe nem como agradecer e a gente estava aqui precisando desse dinheiro porque a gente tinha que agora registrar o nosso filho aqui no exterior, que é na Espanha, e meio salgado lá, e ele falou, não, graças a Deus esse valor veio para cobrir. É uma alegria, irmão, poder abençoar. E deixa eu dizer uma coisa para você, importante, meus amados irmãos, né? Deus nos dá 90% para a gente usar da nossa renda, e só pede 10% de volta para o reino. Agora, cobiça e ganância. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que com a eleição do Trump, depois as ações do Elon Musk subiram bastante. Só num dia ele ganhou 26 milhões de dólares com a subida das ações dele. Isso aqui é só um comentário sobre como que a gente pode, às vezes, na vida, né, se prender bastante à questão financeira. Não estou nem julgando nada. A fortuna dele é 237 bilhões de dólares. E assim, o dinheiro é um perigo, né? Se a gente tem dinheiro e sabe abençoar, e sabe distribuir, e não é mesquinho, é uma bênção o dinheiro que Deus nos dá. Mas se a gente for, né, apegado ao dinheiro, não é uma bênção. Muito bem, muito bom poder ajudar as pessoas. Quem gosta de ajudar os outros, diga amém. Conclusão. A nossa conclusão é só recordar o que nós falamos. 1, fomos chamados para trabalhar para Jesus. Glória a Deus por isso. 2, temos propósito de vida. Cumprir o ministério que Ele nos deu. Completar a carreira. Temos cuidados necessários conosco mesmo e com aqueles que o Senhor nos dá para ajudar, servir e abençoar. E somos santificados, graças a Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela comunhão com Deus diária, somos santificados e consagramos as nossas finanças para Deus. Louvado seja o nome do Senhor.